a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre listas. E listas em Python, elas são uma estrutura de dados versáteis. O que é isso, Jéssica? Dados versáteis. Quer dizer, gente, que ela permite que a gente armazena dentro da lista uma coleção de elementos de qualquer tipo. Como assim, Jéssica? Eu posso ter uma lista e dentro dessa lista eu ter vários elementos de vários tipos, como números, string, objetos, valores booleanos e por aí vai. Então, em uma única variável, nós podemos ter diversos tipos dentro dessa única variável, utilizando o quê? Uma lista. Então, a lista, coloca na sua cabeça, lista é versátil. Por que lista é versátil? Porque eu consigo ter uma coleção de elementos de qualquer tipo em uma única variável. Que legal, né? Nós vamos ver isso, tá? Daqui a pouco. Bem, dito isso, eu preciso explicar que existem duas formas de criar uma lista em Python. Você pode usar os colchetes ou utilizar a função list. Aí você vai falar, tá, mas qual é a diferença entre elas? Gente, a diferença é tão sutil, mas tão sutil que às vezes a gente nem consegue enxergar, né? Mas olha lá, uma lista, a função list é uma função construtora de lista, né? Como nós já podemos imaginar, se você tem uma função chamada list que vai te criar uma lista, então ela é uma construtora de lista, tá bom? E ela aceita um interável como argumento. Então, ela vai criar uma lista com os elementos desse interável, tá bom? Então, dentro da função list, você tem que passar um interável, tá? E aí, o interável, gente, pode ser de lista, pode ser de dicionário e por aí vai, tá bom? E uma lista com colchete é uma sintaxe literal, que você cria uma lista vazia. Aí você vai falar para mim, tá, Jéssica, eu só posso criar uma lista vazia utilizando colchete? Não, você pode criar uma lista vazia utilizando a função list. Por isso que eu falei, gente, que é muito sutil. Então, assim, é só mesmo, gente, para explicar, né? Porque tem gente que vai querer saber. Tá, mas por que colchete, por que função list? Gente, você pode usar qualquer um, tá bom? E eu vou dar até o exemplo aqui, né? Senão as pessoas vão achar que não tem como. Mas então vamos lá. Vou criar aqui lista, uma lista vazia com colchete. E eu vou criar aqui a minha lista vazia utilizando a função lista. Eu vou dar aqui, vou printar aqui no console o tipo dessa lista. E o tipo dessa lista. Opa, minha lista. Ambos vai ser list, ok? Porque ambos são uma lista. Vamos lá ver? Aqui, ó. Ambos são uma lista e ambos estão vazios. E aí eu vou adicionar elementos para dentro dela. Aí você vai ver que realmente funciona para todo mundo. Vamos lá? Ó, lista, ponto, append. E aí eu vou adicionar o valor 2. Na verdade, vamos lá. Vou adicionar o valor 1. Lista, ponto, append. Vou adicionar o valor 2 para dentro da nossa lista aqui, que nós estamos definindo essa lista com colchete. E aí, vou fazer a mesma coisa para a nossa lista aqui, que nós definimos, que nós criamos ela utilizando a função list. Vamos lá? Minha lista. E aí, eu vou printar no console. Print, lista. Print, minha lista. Vamos lá ver? Olha lá. 1, 2, 1, 2. Então, eu consegui criar uma lista vazia utilizando colchete e consegui criar uma lista vazia usando a função list. Eu consegui adicionar elementos para minha lista e
eu consegui adicionar elementos para a minha lista que eu criei utilizando colchete e a minha lista que eu utilizei usando uma função chamada list. Então, ambos funcionam, gente, entendeu? É mesmo, só mesmo para vocês saberem que tem aí as duas formas, tá bom? Então, bora lá. Então, vamos lá. Eu falei que uma lista, ela é versátil, porque ela nos permite tomar coleção de elementos de qualquer tipo. E aqui, ó, eu criei aqui uma lista, uma variável chamada lista versátil, que eu estou atribuindo para dentro dela aqui, ó, uma lista, o colchete, uma lista. E eu estou atribuindo 4 elementos. O valor do primeiro elemento é o valor 1, que é do tipo inteiro. O segundo elemento é do valor 2.5, que é do tipo float. O terceiro elemento é do valor true, que é do tipo bool, porque aqui é um valor lógico. O quarto elemento é do valor a, que é uma string. Olha só, eu tenho aqui inteiro, eu tenho aqui ponto flutuante, eu tenho aqui um valor lógico e eu tenho aqui uma string. Tudo dentro de uma única variável. E vamos ver isso. Ó. Eu vou percorrer a minha lista versátil e pegando cada valor desse elemento e colocando dentro da minha variável lista. E aí eu vou printar o tipo desse valor, desse elemento da lista e o valor da lista. Bora ver? O valor do elemento da lista. Olha lá. 1, int, é do tipo inteiro. 2.5 é do tipo float. True é do tipo booleano. A é do tipo str, string. Então, nós temos aqui uma coleção de elementos de vários tipos, de qualquer tipo, gente, em uma única variável. Olha que legal. Tá vendo só como é uma lista, ela é versátil, ela nos permite ter uma coleção de elementos de qualquer tipo dentro de uma única variável. Então, bora lá. Aqui, gente, é a mesma coisa, tá bom? Eu vou só comentar aqui para não ficar repetindo. Mas só para vocês verem, gente, eu estou criando aqui uma lista. E a função lista, eu falei que ela espera, ela aceita, né, um interável. Então, eu posso passar para ela um interável. E uma lista não é um interável, gente? Uma lista é um interável. Então, eu estou passando um interável para essa função lista. E ela vai criar uma lista com os elementos desse interável. Então, essa lista que eu estou criando dentro dessa variável lista versátil 2 vai ter esses 4 elementos, da mesma forma que aqui, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu peguei... Ó, eu poderia até fazer assim, ó, gente, ó. Só para vocês terem certeza de que isso aqui é um interável. É uma lista, e uma lista é um interável, e eu estou passando um interável, que é uma lista, para dentro da minha função lista, e ela está criando uma nova lista com essa minha lista de interável. Olha só! Talvez agora dê um bolo na cabeça de vocês, né? Mas, gente, a função lista não espera, a função list não espera receber um interável. E isso aqui não é um interável. Eu tenho uma função, eu tenho aqui uma lista. Ok? E uma lista não é um interável? Uma lista é um interável. Então, eu estou pegando esse meu interável aqui, ok? Que era o que estava aqui, ó. E eu estava passando para a minha função lista. E ela ia criar uma lista com os elementos desse meu interável. A única coisa que eu fiz foi pegar esse interável que já está dentro de uma variável chamada lista versátil. E eu estou passando essa lista versátil para cá, que vai criar uma lista com os elementos desse interável aqui dentro da variável lista versátil. E você vai ver, gente, que é a mesma coisa, ó. Ele vai printar a mesma coisa aqui, ó. Int para o número 1, float para o 2.5, bool para o true e str para o a. A mesma coisa, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Com a função list, gente, eu também posso
usar aqui a função reg. A função reg, ele nos dá uma sequência de números para nós. Então, eu quero ter uma lista que tem uma sequência de números do 1 ao 5. Então, eu vou dizer para ele, ó, você vai inicializar no 1 e vai até o 5, porque o 6 não entra. Lembra, gente? Isso aqui, ó. O que o reg espera receber, vamos lá. A função reg espera receber, na verdade, você pode passar 3 parâmetros, né? A função reg, ela recebe 3 parâmetros. Essa é a palavra certa para se usar. Ela recebe 3 parâmetros. O início, o fim e o passo. O início e o passo é opcional. Por quê? Porque ele, por padrão, ele já vem inicializado no 0 e já vem inicializado o passo em 1. Quer dizer que ele vai indo de 1 em 1. Quer dizer que ele começa do 0 e vai indo de 1 em 1. A única coisa que não vem inicializada que você tem que dizer é o fim. O fim é até onde ele vai, só que esse valor que você colocar aqui, ele é excluído, ele não entra, tá bom? Então, bora lá. Eu quero que ele comece do 1 e vai até o 5. Então, eu tenho que colocar o 6. Por quê? Porque o 6 não entra. Então, ele vai do 1 ao 5, tá bom? Então, isso aqui é a mesma coisa disso aqui, tá bom? Eu estou dizendo para ele, ó, você vai começar do 1 e você vai até o 5. E eu não precisei passar aqui o 1, porque eu já falei que aqui já vem pro padrão, né? Então, ele vai indo de 1 em 1, tá bom? E, gente, eu expliquei isso lá na aula de fora, tá bom? Se ficou alguma dúvida aí, pode ir lá que vocês vão entender melhor. Então, ele vai percorrer essa lista e vai pegar os elementos. 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Vamos lá ver? Aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso usar a função reg dentro da minha função list para poder aí definir aí uma lista aí de números aí, tá bom? Então, eu quero os números, sei lá, vamos lá, que inicializa no 10 e vai até o 100, então, vou colocar 101, pulando de 10 em 10. Então, temos aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Tá vendo? Então, aí você pode aí, gente, ir brincando e vendo, tá bom? Na próxima aula, a gente vai ver mais coisas sobre lista, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí a introdução sobre lista e até a próxima.